Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Paróquia Divina Misericórdia de Cianorte. É uma alegria receber você. Estamos aqui trazendo conteúdos para levar você a viver melhor a sua fé. E nesse tempo quaresmal nós estamos trazendo vídeos de conhecimento, tirando suas dúvidas, para que você e eu também possamos viver melhor a nossa quaresma. Estou aqui com ele, o Padre Lucas, vigário da Paróquia Divina Misericórdia. É uma alegria falar com o senhor mais uma vez. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E hoje nós queremos tratar justamente disto, né? Dentro do tempo da quaresma, nos direcionando já para o Tríduo Pascal. Exatamente. Hoje, olha, eu digo para você, fique aí, vá até o final desse vídeo, porque hoje o Padre vai explicar para nós, tirar todas as nossas dúvidas sobre o Tríduo Pascal. Muitos acham que começa na sexta, termina no sábado, outros acham, e não é, né, Padre? Existe um significado para cada dia. Na verdade, começa na quinta-noite, termina no domingo, mas eu queria que o senhor realmente tirasse essas dúvidas, né? O que é cada dia e o que significa cada dia, que dia que realmente termina e como que nós devemos viver esse tríduo. Antes da gente explicar um pouco sobre o Tríduo Pascal, ele foi sendo estruturado ao longo da história da Igreja. Inicialmente, na história da Igreja, só existiam celebrações dominicais, lá no início do cristianismo. Por isso que a abertura da Semana Santa se dá com o Domingo de Ramos. E no Domingo de Ramos, já é Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Por isso que o padre se veste de vermelho e por isso que o padre ele proclama o Evangelho da Paixão, segundo o evangelista daquele ano. Porque no outro domingo, nós celebramos a ressurreição de Cristo. Então, antigamente, antes de nós estruturarmos o Tríduo Pascal, as celebrações que começam na quinta-feira, existia o primeiro domingo da Paixão, o segundo domingo da ressurreição. Mas agora falando um pouco sobre o Tríduo Pascal. Muitas pessoas se confundem as celebrações que nós temos do Tríduo com os dias do Tríduo. E é isso que nós queremos diferenciar por meio desta entrevista, dessa oportunidade que eu tenho aqui com você. E nos bastidores, vou dizer para você, já teve gente assim pensando, já comentando aqui, né, Padre? Tava fazendo tudo errado. Talvez você vai aí agora se identificar e pensar, meu Deus, passei a vida fazendo errado, terminando errado, começando errado. Mas calma, dá tempo da gente começar de novo e dessa vez fazer certo, né, Padre? Com certeza. Então, nós celebramos na quinta-feira à noite a Missa da Ceia do Senhor. Muitas pessoas falam Missa do Lava-Pés, mas o Lava-Pés é um rito dentro da Missa da Ceia do Senhor, celebrando então a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial. Esse é o grande mistério celebrado na quinta-feira à noite. E a quinta-feira à noite, ela celebra um dos atos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua entrega por meio da Eucaristia, por meio do pão e do vinho que se transubstanciam na sua presença real no meio de nós. Ele disse, ao instituir a Eucaristia lá na última ceia, fazei isto em memória de mim. Então é a memória que nós temos de Cristo quando celebramos a Santa Missa, quando celebramos a sua Eucaristia. Desta maneira recordamos a sua paixão, morte e ressurreição a cada celebração da Santa Missa. Mas esse ato de entrega, Graciele, que começou na Eucaristia, na Santa Ceia, na reunião com os seus apóstolos, nos momentos que antecediam a sua entrega por amor a nós. Por isso que nós falamos que são dois atos de entrega. Primeiro, sacramentalmente. Depois, a hora que ele encerra a sua entrega no sacramento, ele se dirige ao Horto das Oliveiras e ali será entregue para a nossa redenção. Ali a prisão dele, na qual ele vai sofrer, vai padecer, será condenado, julgado e depois crucificado e morto na cruz. Uma entrega da sua própria vida, uma entrega para a nossa redenção, uma entrega para a nossa salvação,
para a remissão dos nossos pecados e para a nossa reconciliação com Deus. No Evangelho de João está claro, não é as pessoas que tomam a minha vida, eu a dou livremente. Então é uma entrega feita pelo próprio Cristo, que assume a sua missão, que assume a vontade de Deus, do Pai, na sua existência. Isso na sexta-feira. Isso na sexta. Mas a entrega de Cristo na Eucaristia e a entrega total que se dá depois da celebração às 3 horas da tarde da Sexta-feira Santa é uma única entrega, com 2 atos diferentes. Celebramos a missa da instituição da Eucaristia, celebramos a celebração da sua morte nas 3 horas da tarde, mas os 2 atos são o primeiro dia do Tríduo Pascal. Que é na sexta-feira. Que é na sexta. A sexta-feira é o primeiro dia do Tríduo. Por quê? A quinta-feira à noite, segundo o calendário dos judeus, já é sexta-feira. Então celebramos esses 2 atos em 2 celebrações da entrega de Cristo. Aí depois nós vamos então para o segundo dia. O segundo dia do Tríduo Pascal, muitas vezes nós confundimos. Imaginamos que o segundo dia do Tríduo seja a sexta-feira à tarde. Na verdade, o segundo dia do Tríduo Pascal é a morte de Cristo e a sua descida aos infernos. Então celebramos esse grande mistério de Cristo que morreu, que se entregou para a nossa redenção. Por isso que da sexta-feira à tarde, às 3 da tarde, até celebrarmos a solene vigília pascal, a Igreja vive na mansão dos mortos. E por isto que nós não temos sacramentos, nós não celebramos a Santa Missa. Por isso também, irmãos e irmãs, neste dia nós celebramos em louvor a Virgem Maria, porque a Igreja se resume à única mulher que acreditou. Quando todos imaginavam que seria o fim, a morte de Cristo na cruz, nós temos a fé de Nossa Senhora. Então celebramos o grande mistério da Igreja que se resume em uma mulher, da Igreja que se resume em uma pessoa. Por isso todos os sábados do ano são dedicados a Nossa Senhora, são dedicados à Virgem Maria, nesse grande mistério. Santo Inácio de Loyola, ele tem uma meditação dentro dos exercícios espirituais, na qual nós contemplamos a ressurreição de Cristo, primeiro a Virgem Maria, primeiro a Nossa Senhora, porque ela foi a única mulher que não foi no túmulo no terceiro dia, onde todos foram lá desesperados ao não encontrarem o corpo de Cristo. Nossa Senhora foi a única que não foi. E Santo Inácio vai dizer justamente porque ela acreditou na ressurreição. E Cristo apareceu para ela antes de aparecer aos discípulos e aos apóstolos. Ela já sabia, né, Padre? Ela já sabia. Nossa, e antes do senhor explicar, né, o terceiro dia, e é muito importante a gente parar para refletir sobre o tanto de conhecimento que o Padre já trouxe até aqui. Muitas vezes nós não lembramos ou não sabemos mesmo que todo sábado é dedicado. Eu tenho certeza que você aí que está nos vendo, nos ouvindo, pensou, nossa, eu não sabia que todos os sábados são dedicados a Nossa Senhora. O quão é importante, porque ela é esse sinal para nós na Quaresma. Às vezes a gente esquece na Quaresma de refletir e meditar sobre Nossa Senhora. Ela esteve ali, né, Padre, todos os momentos. Ela sabia, ela acreditou, ela teve fé, ela viu acontecendo e mesmo assim confiou que era promessa, era preciso que acontecesse, né? Para que nós pudéssemos viver a salvação e viver o que nós vivemos hoje, que é a graça de poder receber esse sacramento, né, através da confissão, a remissão dos nossos pecados. Então, é impossível a gente não dar essa pausa e trazer esse momento tão importante dentro da Quaresma. Nós precisamos refletir e meditar como foi, quem é Nossa Senhora nesse tempo quaresmal, né, Padre? Justamente nisso, Graciele. Nós temos na cruz como pode dizer assim, a mesma imagem da criação. Então lá na criação tinha um homem
e uma mulher. Lá na criação tinha uma árvore e um fruto. Lá, Eva toma o fruto. E assim, ao tomar aquele fruto proibido, entra a desobediência e o pecado no mundo. Na cruz, nós temos a árvore, que é a cruz. Nós temos o fruto, que é o filho. E nós temos uma mãe, que não toma o filho para si, mas que oferece para a nossa redenção. Então, contemplar o mistério de Nossa Senhora é fundamental nesse tempo da Quaresma, nesse tempo de preparação para a Semana Santa. Então, pedindo sempre a graça de acompanhar Nossa Senhora. Tem a sequência de Nossa Senhora das Dores. E uma das estrofes está dizendo assim: quem não choraria vendo a Mãe do Senhor aos pés da cruz? Como não chorar? Como não se compadecer vendo esta cena de Nossa Senhora aos pés da cruz, vendo que seu filho que não tinha pecado, que seu filho que era perfeito, sendo sacrificado por amor aos homens. Muito forte. E aí a gente chega, né, Padre? Então, no terceiro dia, é isso? No terceiro dia. O terceiro dia, nessa lógica que a igreja ela recebe dos judeus, então, ao sábado à noite, já é o domingo da ressurreição. Então, por isso, celebramos a solene vigília pascal. A mãe de todas as celebrações, a mãe de todas as vigílias, e nela, irmãos e irmãs, celebramos 4 grandes ritos. Temos o rito da luz, o Cristo ressuscitado, que entra na nossa igreja, representando no Círio Pascal. O Círio Pascal é a representação para nós católicos do Cristo ressuscitado. Lá está os 5 cravos, as 5 chagas de Nosso Senhor. Como Cristo foi reconhecido após a ressurreição? Pelas suas chagas. Cristo, a imagem era diferente, mas as chagas anunciavam que ele era o ressuscitado. Então, as 5 chagas, o ano, aquele ano, o ano de 2023, porque Cristo ressuscita hoje na nossa vida, hoje no nosso coração. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, é esse rastro luminoso que invade as trevas da morte e do pecado, que nos ilumina com sua graça, que nos ilumina com o vigor da ressurreição. Então, por isso que o Padre abençoa o fogo novo, abençoa o círio, confecciona. E a hora que ele entra na igreja, todas as trevas são dissipadas ao passar o Cristo, o fogo novo por meio da igreja. E depois a igreja proclama solenemente o exulte, a proclamação da Páscoa do Senhor, onde nós bendizemos: feliz o pecado de Adão, que nos mereceu tão grande Redentor. Então, porque a benevolência de Deus foi muito maior do que o pecado. Lá na carta de São Paulo, né, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então, se antes, Graciele, nós éramos criados à imagem de Deus, em Cristo nós somos filhos de Deus. Aumentou ainda mais a dignidade do ser humano. E nós celebramos esse grande mistério. Depois, a igreja se coloca em escuta toda a obra da redenção. Então, por isso, as leituras, os salmos, nós vamos cantando em vigília. Em vigília aqui porque nós aguardamos o momento da ressurreição. Então a igreja se põe a escutar os grandes feitos do Senhor ao longo dos tempos. Os grandes feitos da criação, do passagem pelo Mar Vermelho até a ressurreição de Cristo. E eu queria fazer um parênteses nessa, quando o senhor diz a escuta. E é interessante o senhor dar essa ênfase, questão dos salmos, né? Muito se questiona, às vezes fala, nossa, mas são tantos salmos, né? Mas é que ali naquele momento, nesse dia, a gente revive toda a história. Então, cada salmo cantado, cada momento da vigília, né, Padre? É para que nós possamos reviver e entender toda a história que nós passamos, porque é nossa história, né, que nós estamos vivendo ali. É isso, não é? Sim, isso mesmo. A gente dá importância
a essa vigília, a essa escuta dos salmos, cantando os salmos e vigiando junto com Deus Pai, que ressuscita seu Filho. Então, aguardando a ressurreição de Cristo, nós meditamos todos os feitos da nossa redenção. Então, Cristo, que é Deus Pai, né, que lá libertou o povo da escravidão no Egito, fez passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho. E agora nós aguardamos a ressurreição do seu Filho, que sai da mansão dos mortos e ressuscita no mais alto dos céus. Nossa, é lindo. Depois disso, nós temos a liturgia batismal, onde nós revivemos a graça do nosso batismo, renovando as promessas do batismo e sendo aspergidos pela água abençoada pelo Padre por meio da vigília pascal. E imersos mesmo nessa liturgia batismal de Cristo que vence o pecado e a morte e que nós, pelo batismo, somos sepultados na água e ressurgimos para uma vida nova. Então, nós, quando somos batizados, fazemos esse mesmo movimento que Cristo fez, da sua paixão, morte e ressurreição. Então, por isso que o Padre pega a água, mergulha o círio pascal, então fecunda aquela água. É a igreja fecundada pela presença de Cristo, que surge por meio da água novos filhos para Deus. Meu Deus, é lindo. Não tem como não se apaixonar pelos nossos sacramentos da nossa igreja, tudo que ela nos proporciona. E esses vídeos que nós estamos fazendo, esse bate-papo, é para levar até você mais informação. Para que quando você, esse ano, né, ou quando você estiver vendo esse vídeo numa próxima quaresma, você possa não mais viver a sua vigília como você vivia, mas que você possa realmente lembrar, nossa, eu ouvi, o Padre explicou, cada salmo, cada momento é por isso, porque na verdade, Padre, é por nós. E é isso que mais me emociona quando eu escuto o Senhor falando, quando a gente tem a oportunidade de viver a quaresma, é lembrar que tudo que nós estamos vivendo, passando, meditando, é por mim, digamos assim, é para minha vida. O Senhor, né, Deus concedeu o seu Filho para que vivesse aqui na terra, passasse por tudo por mim. E isso é que precisa ser forte em nós, né? Que nós possamos viver, meditar, passar por esse tempo lembrando que a cruz é por mim. Né? Não olhar a cruz só como um símbolo de morte, mas olhar a cruz como um símbolo de ressurreição. Talvez fazer essa experiência com mais vivacidade, com mais vontade, né, Padre, de olhar para essa cruz com outro olhar. Com certeza. Naquele tempo, os judeus levaram Cristo para ser crucificado como se fosse um objeto de horror, como se fosse a morte mais baixa possível naquele tempo, mais humilhante. E Cristo, ele eleva a dignidade da cruz com um sentido mais glorioso possível, porque ela é penhor de redenção. A partir do ponto que os reis futuros, depois de Cristo, tinham a cruz em suas coroas. Então, um sinal que era de derrota torna um sinal de vitória, porque foi vencido ali o demônio, o pecado e a morte. E é assim que nós devemos olhar para a nossa cruz, aquela que nós carregamos no peito, aquela que nós temos em nossa casa. E quando nós chegamos, então, na nossa igreja, na nossa paróquia, e aí a gente chegou, então, no terceiro dia. E aí é aquela coisa, né, Padre? Muitos acham que só termina no domingo. Explica para nós, então, o terceiro dia é no sábado à noite, quando a gente vive a vigília, que nós temos todos esses momentos. E o que é, então, o domingo, né? O domingo pascal ali. O que a gente vive nesse dia, por que também é importante para quem pode estar nessa missa, qual é o significado? Então, o domingo de Páscoa é aquela Páscoa que nós celebramos depois todo o ano litúrgico. Todos os domingos recordam justamente esse domingo de Páscoa, onde Cristo venceu o pecado e a morte. Se antes
Os judeus celebravam o 7º dia, agora nós celebramos o 8º dia. Porque o 8º dia é o dia da ressurreição de Cristo. Por isso que nas pias batismais nós temos 8 lados. Porque Cristo ressurge nesse 8º dia, que é o primeiro dia da semana. Então o domingo ele tem essa expressão dentro do catolicismo. Domingo, né? Dominus, dia do Senhor. Então um dia que o povo de Deus se reúne para celebrar a sua Páscoa. A Páscoa aqui como passagem, como paixão, morte e ressurreição. Então celebramos esse grande mistério pascal a cada Santa Missa. E o domingo pascal é este dia, esse 8º dia, esse primeiro dia da semana, onde Cristo ressurge do pecado, onde Cristo ressurge da mansão dos mortos e ressuscita, é ressuscitado pelo Pai. É lindo. E ali nesse domingo é onde nós vamos comemorar, vamos começar então, digamos que a nossa nova vida, depois de nós termos vivido a quaresma, feito a nossa penitência, nossas renúncias, temos ressuscitado, né, Padre? Porque esse é o intuito, que a gente ressuscite. Claro que nós não estamos mortos, mas muitas vezes mortos na fé, né? Estamos vivendo uma fé sem aquela chama acesa que nós precisamos, que vem do Espírito Santo. Então que você possa, através de todo esse conhecimento, de tudo que foi falado aqui, viver o seu tríduo de uma forma diferente esse ano, com muito mais fé, com muita mais alegria, que você possa lembrar de cada momento e viver, porque o real sentido de tudo que nós vivemos é para a nossa santificação e nossa salvação, né, Padre? E o senhor quer colocar mais alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa? Então fazer um pedido, né? Claro! Fazer um pedido a todos que estão vendo esse vídeo, de acompanhar, junto com Nossa Senhora, junto com São João, discípulo amado do Senhor, esse tempo do tríduo pascal e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. São João, lembremos, subiu no Monte Tabor, permaneceu de pé na cruz e acreditou na ressurreição. Então façamos esse gesto de esperança de passar pelas nossas lutas, pelas nossas cruzes diárias, mas com esperança no fim, que é a vida eterna, que é a nossa redenção, a nossa salvação. Então, queridos irmãos e irmãs, nos apeguemos a Nossa Senhora, a São João, para vivermos bem, juntos com Cristo, esse momento da sua entrega por amor a todos nós. E, irmãos e irmãs, tem um convite, Graciele, para fazer para vocês, porque nós teremos toda uma programação durante esse final da Quaresma, Semana Santa e Tríduo Pascal na nossa paróquia. Já começando pelo dia 31 de março. Então nós teremos uma encenação da Paixão e Meditação lá na tenda da nossa paróquia. Então queremos, por meio do teatro, por meio da encenação e da meditação, iniciar a Semana Santa trazendo à mente todo o sacrifício que Nosso Senhor fez por nós. Usando todos os nossos sentidos, a nossa visão, o nosso olhar, os nossos ouvidos, para entrarmos nesse mistério de amor de Deus. Na segunda-feira, dia 3, procissão do encontro. As mulheres e os homens saindo, fazendo encontro de Nossa Senhora e o Senhor dos Passos. Depois iniciamos o Tríduo Pascal na quinta-feira à noite. A sexta-feira, com o primeiro dia da novena Divina Misericórdia, às 14h30. E o sábado da solene Vigília Pascal, o domingo de Páscoa. Então queremos fazer esse convite a você, irmãos e irmãs. Vivam nas suas paróquias, vivam aqui junto conosco, Paróquia Divina Misericórdia, esse momento de graça, esse momento de entrega de Cristo por amor. Como a Graciela disse, por amor a mim, por amor a nós. Exatamente. Fica o convite e o convite não é só para você que é aqui da Paróquia Misericórdia, da Divina Misericórdia, mas como o Padre bem disse, procure viver aí na tua paróquia, procure viver esse momento intensamente, porque é o momento que vai nos guiar
para todo o nosso ano, né, Padre? Não é à toa que a gente está só começando e a gente vive isso no início do nosso ano, para que a gente possa, então, viver um ano vivendo e bebendo da graça. Quero muito agradecer você que esteve aqui nesse vídeo até esse momento. Que você possa se inscrever no nosso canal da Paróquia Divina Misericórdia, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam receber essa graça também. Nós agradecemos, Deus abençoe você. Jesus, eu confio em vós.